Olá, você que acompanha o Portal R10, estamos iniciando uma nova rodada de entrevista com os candidatos, com gestores públicos e todos aqueles que fazem parte do poder. Estreando as entrevistas, estamos trazendo ele que é o Antônio Cachorro, candidato a deputado federal pelo Progressista, forte nas redes sociais, e a gente está trazendo aqui para ouvir. Seja bem-vindo ao Obrigado, Portal minha R10. amiga. Prazer. E eu quero saber, primeiramente, sobre a sua história na política. Como começou? Olha, minha história na política, na realidade, eu não tenho histórico político nenhum, nem familiar. Né? Eu tenho histórico de trabalho. Nasci no Conjunto Santa Fé, aqui próximo, vivi até os meus 18 anos aqui, só que antes de me formar eu fui camelô. Vendia rede, manta, frigideira de porta em porta, aqui Promorá, Bela Vista, Planalto, Bela Vista, Parque da Argimamasa, Parque Antártica, Vila Santa Cruz, toda essa região, Promorá. Conhece a região sul toda? Conheço aqui de cabo a rabo, vendendo rede, manta e frigideira de porta em porta. E aí me formei, passei 6 anos atuando na enfermagem, e enquanto eu era enfermeiro eu coloquei uma joalheria, né? Porque eu aprendi a vender. O que eu mais gosto de fazer é vender, né? Ter contato com o povo, é conhecer a história, fazer novas amizades. E, de uma hora para outra, o Yeltsin me convidou para participar, fazendo alguns comentários, né, realistas e sinceros no canal dele. E esses meus comentários, devido à minha vivência, devido às minhas dificuldades que eu passei na vida, eu acho que consegui me comunicar de forma direta, né, de forma verdadeira com a população piauiense. E o Piauí me abraçou e, de uma hora para outra, colocaram meu nome aí nas pesquisas. E hoje eu sou candidato a deputado federal. A sua trajetória, seus discursos, as suas falas, ela se fortaleceu muito como candidato da direita no Piauí, né? A bandeira da direita, essa questão um pouco mais ideológica. E aí seus comentários às vezes são bem contundentes sobre as pautas de costumes, que são... É porque para mim o certo é o certo, o errado é o errado. Se um dia que eu tiver errado, peço desculpa, errei, pronto, não tem meio termo. Você classifica todo esse crescimento nas redes sociais, inclusive eu conferi, você está com 80 mil seguidores no Instagram. Todos orgânicos, sem nenhum real de patrocinado. É mais para esse seu comportamento ali combativo, dessa sua opinião muito sincera? Eu acho que é a opinião da população piauiense. Eu acho que a mídia piauiense nunca teve a opinião da população, de forma geral. Do trabalhador comum que sofre as dificuldades, que não sabe como é que vai pagar a conta de luz amanhã, né? Do empreendedor que sai do seu emprego para tentar colocar seu próprio negócio e encontra dificuldades, não sabe para onde vai e como faz. Mas sendo um candidato ali mais à direita. Sempre. Não, eu, devido aos meus pensamentos e a minha forma tradicional de pensar e agir, me considero de direita. Mas para mim, os meus pensamentos, as minhas atitudes, não é lado político. É a forma que eu fui criado e a forma que eu vejo o mundo. Mas nessa eleição agora, existem porque dois assim, quando a gente fala assim, porque você é de direita, aí você às vezes quer determinar os partidos. Não, para mim nem existia partido, existia o CPF. Cada um trabalhava, mostrasse o seu trabalho, e na eleição seguinte, a população ia dizer, não, esse aí merece meu voto de novo. Né? Você vê muita gente boa aí, mas que às vezes não é eleito por conta de coeficiente eleitoral. Né? Mas se fosse por CPF, com certeza estaria eleito. A campanha, ela tá polarizada, né? Nacionalmente, e aí acaba não existe meio termo. Não existe. Ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é Flávio Bolsonaro, ou você é Lula. Certo. Piauí... Lula é impossível ser. Já lhe antecipo, não existe nem cogitação. Zero possibilidade. Zero possibilidade. Eu acho que nem eu morrendo, nascendo de novo. Não existe nenhuma possibilidade de apoiar o Lula em nenhum momento. Se um dia que eu apoiar o Lula, pode me chamar de sem vergonha, pode... Caso o Lula sendo reeleito, você ocupando uma cadeira lá na Câmara Federal,
Como vai ser essa relação com o presidente? Piauí terá pela primeira vez um deputado federal para brigar pelo povo. Nunca teve Piauí. Então, na sua avaliação, os 10 deputados federais Nunca teve um deputado federal do Piauí que brigasse pelo povo. Você vê todos os deputados federais omissos. Não levantam bandeira, tem medo de dizer até em que presidente vai votar. Né? Porque a gente vive num estado que é lulista. Ah, não, mas eu tenho medo Era de outro dizer... questionamento que eu ia fazer. Aqui o Piauí, historicamente, ele é lulista. Deu mais de 75% dos votos na última eleição. As pesquisas que estão sendo divulgadas também, Lula está numa posição muito favorável e o Flávio Bolsonaro praticamente não tem nem 20% dos votos no Piauí. Mas eu creio que vai aumentar e o Lula vai cair. Eu creio que o Lula chega aos seus 60% aqui no Piauí. E o Flávio vai aumentar. Então você acredita num crescimento expressivo do Flávio Bolsonaro e uma queda Flávio do será Lula? eleito. Você acredita na eleição do Flávio Acredito, Bolsonaro? mas para mim o melhor candidato era Tarcísio. Mas você acredita que ele vai Sem ser sombra eleito de no dúvidas. primeiro ou no segundo turno? Creio que seja no segundo turno. E como é fazer campanha sem colocar o Lula no discurso? Sem No colocar Piauí. o Lula? Porque 90% dos candidatos, a maioria usa o Lula como cabo eleitoral no Piauí, que é um cabo eleitoral fortíssimo. Verdade. E Como isso é é vergonhoso. Como é fazer campanha... Você fazer sua candidatura atrás de uma imagem, né? Isso mostra que você não tem personalidade nem propósito. Eu não escondo quem eu sou, não escondo. O que é que vão falar de mim? Porque eu vim de uma família humilde. Cresci por mérito próprio. Se eu não ganhar na política, que eu vou ganhar, minha vida continua do mesmo jeito. Então, você pretende ter uma atuação parlamentar com diálogo com o Lula ali, no que é necessário para o Piauí? No dia que o Lula acertar, irei elogiar. Mas dependendo das ações, você vai ser ali um crítico, como uma Total. parcela da bancada que tem hoje que Total. critica o presidente. Total. E nas pautas de costumes que são ali delicadas, qual é o seu posicionamento sobre o aborto? Aborto, sou contra. Zero diálogo, isso não Não, sou tem contra como o ter. aborto. Sou contra o aborto. Sobre as questões de gênero, que inclusive Teresina, né, foi nacionalmente pauta em relação aos banheiros, que foi proibido, mulheres trans nos banheiros femininos. Qual a sua posição sobre o tema? Olha, é um assunto bem delicado. Na entrada do banheiro vai ter algum tipo de fiscalização para saber se é trans ou não a pessoa? É complicado, né? E eu lhe pergunto, como você, que é mulher, você se sentiria confortável? Aí é um debate que precisa existir, que é delicado. Não é, né? Delicado? É isso. Por que que eles querem ter o local de fala e a mulher não, nesse caso? Não faltou A as gente tem mulheres que pensar, para debater? a gente tem que pensar nas mulheres. O banheiro não é para as mulheres, não é? Então você é a favor da lei? Sou a favor da lei. Sou. Entendi. Então essa questão de gênero é Não muito bem tenho definida. nada contra. Tenho amigos homossexuais, inclusive casal de homossexual foi padrinho de casamento meu. Outra Agora pauta... tem coisas que eu não sou obrigado a concordar e nem vou passar o pano na cabeça para tu não tem medo de perder voto. Não. Quem quiser votar em mim, vote. Meu pensamento é esse. Chega de candidato mentiroso que quer ser uma cor na frente da câmera e fora da câmera é outro. Posto o vídeo tomando uísque. Posto o vídeo falando o que eu penso. O povo do Piauí me abraçou desse jeito e não vou mudar. É uma candidatura que não é um personagem, é ali você... Sou eu. De verdade. Se tiver que ser eleito, continuarei sendo eu. Uma outra pauta que gera ali controvérsias é a legalização da maconha. Qual a sua posição sobre Totalmente contra. Estou fazendo questionamentos que fazem parte do debate na Câmara Federal, né? Certo, As sou decisões saem de contra. lá. Não existe negócio de legalização de droga. Você é totalmente contra e não existe Sou nenhum contra. diálogo. Não existe. Entendeu? Inclusive, tenho vários amigos que fazem uso recreativo e tal, na cachorro, não sei o que, sou contra. Inclusive, alguns desses amigos já deixaram até de usar, dizendo que atrapalhou no seu rendimento, no seu relacionamento, entendeu? E, às vezes, beleza, tem gente que começa a usar a maconha a vida toda e não tem nenhum tipo de problema na sua vida pessoal e profissional, mas já tem outros, a grande maioria tem. É uma porta de entrada para cocaína, é uma porta de entrada para outro tipo de droga. Então, tudo que a gente puder dificultar para destruir a vida do cidadão de bem,
a gente vai ter que dificultar. Imagina só, você com um filho, é legalizado a maconha, você tem um filho de 15, 14 anos, e aí acessa a maconha toda hora e você começa a ter um filho começando a se drogar, porque vai normalizar igual o álcool. Olha o problema que a gente está tendo com o álcool no trânsito. Morrendo gente direto, atropelando, cidadão de bem, voltando de trabalho de madrugada. Ou durante o dia, como a gente vê casos aqui, todos os dias de atropelamento. Vou voltar aqui numa temática que eu achei interessante a sua fala, sobre morar na Zona Sul, ter história com a Zona Sul e ter uma ligação com a Zona Sul. Enquanto deputado federal, quais seriam as propostas para a Zona Sul de Teresina? Ora, no caso, eu tenho proposta para o Estado, incluindo a Zona Sul de Teresina. Né? A questão de maior fiscalização em relação à segurança pública, maior policiamento aqui, entendeu? O meu trabalho é dar oportunidade para os jovens, para as pessoas se inspirem em mim. Eu poderia ter muito bem entrado no mundo do crime, da droga, porque eu convivia no meio de pessoas que usavam droga. No tempo não eram faccionados, mas eram malandros, tinham as gangues, como aqui tinha o Esporão de Arraia, o Mangueirão, a turma do boxe, né? Tinham essas gangues no tempo. E eu convivia no meio deles, brincando na quadra e tudo, e nunca, graças a Deus, Deus me deu sabedoria, meu pai sempre esteve comigo, me orientando, nunca entrei. Mas quantos jovens daquela época não entraram no mundo da droga? Então eu quero ser exemplo para essas pessoas que é possível sim você sair de uma família humilde, crescer honestamente, sair de camelô e virar um deputado federal. Um deputado federal com expressão, né? Com expressão nacional. Na votação, você quer estar ali como um nome do Piauí que represente o Piauí além da bandeira partidária. Além da bandeira partidária. Eu quero representar o povo piauiense. Independente se ele vota em Lula, em Bolsonaro, eu quero que as pessoas sintam orgulho de mim. Nessa caminhada, nessa trajetória que a campanha começou agora, qual tem sido o seu maior desafio? Porque até então você é conhecido aqui, você está conhecido no interior, como está acontecendo? Graças a Deus, é como eu sempre digo, todas as cidades do Piauí, eu tenho um amigo. Eu digo que não tenho eleitor, eu tenho um amigo. Pessoas que estão me ajudando, pessoas que não têm interesse nenhum, nunca me pediram nada, que estão lá espalhando meu nome pela cidade para que a gente possa conseguir fazer uma mudança no estado do Piauí. E você pode ter certeza, minha amiga, que eu sendo eleito, eu irei mudar a régua da política do Piauí. Assim como André Fernandes mudou lá no Ceará, assim como Nicolas Ferreira mudou. Esse era um ponto que eu ia questionar. Quem você se inspira na política? Olha, Nicolas, André Fernandes, esses jovens que conseguiram sair, furar a bolha e hoje têm expressão nacional e são motivo de orgulho no seu estado. Caso eleito, normalmente acontece do executivo, às vezes, chamar alguém lá da Câmara Federal para representar em alguma secretaria. Você sairia da Câmara Federal para ocupar algum cargo de secretário do Piauí? Não. É inegociável, não? Inegociável. A população vai me eleger para me representar eles lá em cima. Não penso em secretaria e não aceito secretaria. Se eu fui eleito a deputado federal, eu vou ser deputado federal. Quais são as principais propostas do Antônio Cachorro? Olha, principalmente contra a criminalidade, né? A questão da segurança pública. Também a gente vai abordar a questão das mães solos, que eu recebo de depoimento de mães que me mandam mensagem no direct: Cachorro, vem me visitar que eu vou votar em você. E aí eu chego lá, é uma realidade triste. Mães com os filhos atípicos, que você sabe que é uma dificuldade, questão de terapia, exige tempo, exige dinheiro. E a pessoa, muitas vezes, é demitida do seu trabalho e não tem benefício nenhum do governo, tá? Não existe benefício para essas mães solos e atípicas. Existe benefício para quem tem saúde e não quer trabalhar. Mas há as políticas públicas, há a BPC, há algumas políticas públicas. Olha, mas não chega nem perto da despesa de uma mãe dessa, que perde o emprego. Não supre a necessidade dentro de uma casa. E muitas vezes essas políticas que você acabou de dizer do BPC são cortadas e ela tem que gastar com advogado para poder conseguir novamente.
As redes sociais, ela virou ali um termômetro eleitoral, um termômetro para medir ali a satisfação e a insatisfação. Você foi bem aceito, como você está falando, em relação ao público que ele acompanha nas redes sociais, mas nas pesquisas mostra que o Lula ainda tem uma aprovação grande, Rafael, que é exatamente o que você é ali contra seu posicionamento. E como medir o que as redes sociais têm mostrando que e acontece. o que as pesquisas têm revelado do cenário político piauiense? Por que Rafael e Lula estão bem no Piauí? Porque a gente vive num estado miserável. Um estado que não gera emprego e renda. Um estado que é totalmente dependente do governo, de cabides de emprego. E a pessoa que é pobre, ela vai fazer o quê? Ela tem que aceitar aquele emprego. Ela tem que aceitar a trabalhar para aquele vereador para ver se consegue algo, uma renda para poder suprir, pagar sua conta de luz, de água, seu supermercado, tentar melhorar. Porque então, na sua visão, esse voto, a maioria dele é assistencialismo. Cabresto. É o voto cabresto ainda. A gente vive num estado que tem um voto cabresto. Que as pessoas votam por conta de algum benefício ali. Por conta de um emprego. De uma necessidade pessoal. De uma necessidade pessoal. Porque o voto útil não. A intenção da independência não existe. O atual governo federal quer manter todo mundo dependente, entendeu? De assistencialismo. Eu não sou contra o assistencialismo, eu quero deixar claro. Mas o assistencialismo ele tem que ser temporário, entendeu? Por quê? Mas por que não é? Porque como é que tu vai sair do assistencialismo se não tem emprego? Se é todos os dias fecha empresa. Você viu aí a última notícia, Casa Bahia. Quantas pessoas não foram afetadas? Uma família, em média, 4 pessoas. Você pega cada funcionário desse vezes 4. Quantas pessoas não foram afetadas pela crise? Isso eu estou te dando um exemplo. Mas vamos ali no mercado São Joaquim. Quantos comércios não fecharam? Vamos aqui no mercado do Parque Piauí. Quantos comerciantes que antigamente você via que tinham uma vida boa, viviam bem, hoje muitas vezes fecharam e estão endividados com o banco? Mas muitas vezes isso é um ciclo econômico, porque enquanto um fecha, o outro está abrindo. Não. Agora, existe um ciclo econômico se fosse tabelado. Mas com esse tanto com índice de recorde de fechamento de empresa, estourando, isso aí não é um ciclo, não. Você pode ter certeza. Muito bom dialogar com você. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem para os seus apoiadores, para quem ele segue, para quem ele acompanha nas redes, para quem está ali na esperança de ter um representante piauiense na Câmara Federal com as suas ideias. Olha, eu não tenho apoiador, eu tenho um amigo. Então, o meu recado vai para os meus amigos de todo o estado e de muitos, todo o estado do Piauí, de muitos e outros estados, né? Pessoas de outros estados me seguem. Gostaria de agradecer a cada um pela confiança, pela ajuda que vocês estão me dando, levando o meu nome por todo o estado, toda a família, comprando briga, às vezes, dentro de casa, comprando briga dentro de prefeitura, entendeu? Para me apoiar, dizendo, olha, eu posso apoiar o seu estadual, mas meu federal é o Antônio Cachorro. Então, meus amigos, podem ter certeza que eu vou honrar cada um de vocês e vocês terão um deputado com as portas abertas, com o mesmo pensamento, que tem coragem de falar o que vocês querem e nunca tiveram. Piauí nunca teve um deputado desse perfil no Piauí e agora vai ter, porque sempre eu estou nas pesquisas, como um dos mais lembrados do estado do Piauí. Isso sem governo do meu lado, isso sem as TVs abertas ao meu lado, sem pagar os Instagrams e portais, apenas com minha opinião e a força popular. E o povo piauiense vai mostrar que ele tem força e quando ele quer, ele muda. Quero aqui agradecer, Antônio Cachorro, sua participação aqui no Portal Fico R10. feliz. E você que acompanhou essa entrevista, essas e outras conversas, você confere no nosso canal no YouTube, Portal R10. Também na nossa plataforma, você acompanha notícias de todo o Piauí, do Brasil e do mundo no www.portalr10.com.